Olá, bem-vindos a mais um programa. Eu me chamo Carlos Júnior, faço parte da TDI Brasil e hoje aqui nós vamos falar a respeito de ciência, isso mesmo. Se você está acompanhando a gente todo sábado, você já está acostumado com esse assunto. Então, fica ligado porque o Alinhando os Ponteiros acabou de começar. Gente, hoje nós vamos ter um assunto muito importante, que é desafiando a nomenclatura científica. Hoje a participação será do nosso querido Enésio de Almeida Filho. Ele que é o precursor da teoria do design inteligente no Brasil. Quando ainda não cabia nem, não fechava nem uma Kombi de pessoas, ele já estava aí tentando levar essa teoria como veracidade científica, tentando demonstrar e criar adeptos. Então o Enésio vai contar um pouco mais sobre essa questão e demonstrar o caráter científico da teoria do design inteligente e como grandes ciências também sofreram para conseguirem ser aceitas. Porque eu vou até dar um exemplo para vocês, quando você pega, por exemplo, Galileu, até que ele conseguiu demonstrar isso, ele foi muito perseguido quando ele quis falar sobre as questões do universo. Ele foi muito atacado por muitos cientistas da época. Então, é muito importante quando a gente fala sobre ciência, ter compreensão e entender que, com os avanços da ciência, nós iremos descobrir muitas coisas que às vezes vão mudar todos os paradigmas que até então estavam estabelecidos. Cada avanço, cada descoberta nos faz compreender cada vez mais. Então preste atenção no que o Dr. Enésio de Almeida Filho irá falar, que eu tenho certeza que você vai aprender muito a respeito do assunto. Uma palestra genial do nosso querido Enésio. Então preste atenção no que ele vai falar para a gente. A proposta é mostrar desafiando a nomenclatura científica, vocalizando uma dissensão científica. Então, na explicação que nós temos aí, a dissensão científica ela é uma das chaves fundamentais para o avanço da ciência. Nessa apresentação, aí eu já me perdi. Nessa apresentação, vamos explorar a importância da vocalização da dissensão e como fazê-la de forma adequada. Então, a introdução aqui está aí, o que é dissensão científica, a essência da dissensão científica normativamente apropriada, a importância da vocalização da dissensão científica, estratégias para divulgar essa dissensão científica e, como tudo em ciência, conclusão parcial. E aqui nós temos uma imagem, né? Uma imagem de como que você pode provocar essa dissensão científica atacando a nomenclatura científica. Antes de nós entrarmos verdadeiramente na palestra, algumas definições e algumas citações de pessoas que laboram com esse assunto. Uma busca cuidadosa, de verdades sobre o mundo natural, incluindo verdades sobre elementos chaves como o surgimento de nosso universo, finamente ajustado, e a origem dos seres vivos. Isso é William Dembski, um dos teóricos mais fundamental na elaboração da teoria do design inteligente. Uma afirmação extraordinária. Isso saiu agora pela Academia Brasileira de Ciências, que é totalmente anticientífica, o que está escrito ali. Eu vou dizer por quê. A evolução é o princípio fundamental da ciência moderna e inclui a formação do universo, do sistema solar e da Terra, e as condições adequadas para a evolução biológica na Terra, como referido pela Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. A descoberta e compreensão dos processos de evolução representam uma das conquistas mais poderosas da história da ciência. Amigo, se isso for passar pelo contexto de justificação teórica e for demonstrado falso,
a Academia Brasileira de Ciências vai para a lata do lixo. Porque fez uma afirmação não científica de ser comprovada. A outra afirmação extraordinária. A teoria da evolução é uma das teorias mais bem fundamentadas na história da ciência. Ela é apoiada por evidências de uma ampla variedade de disciplinas científicas. Eu sou historiador da ciência e eu leio muito a literatura científica dos evolucionistas. E eu encontro muitas dificuldades de apoio de evidências que eles dizem que são encontradas numa ampla variedade de disciplinas científicas. Aí o Carl Sagan, ele diz que afirmações que são extraordinárias, elas demandam evidência extraordinária. E aí um questionamento extraordinário. Há controvérsia. Não me venha com chorumela. Vocês estão lembrados, né? Os mais novos, talvez não, mas os mais de cabelos brancos, assim como eu, entenderam. Então, essas são afirmações de questionamento extraordinário que precisa verificar por que nós devemos batalhar no sentido de divulgar essa dissensão científica. Então, nós temos essas duas filósofas de ciência que elas definem a dissensão científica como o entendimento de visões contrárias às teorias, métodos ou suposições científicas amplamente aceitas. Então, significa dizer que dentro da ciência existe espaço, sim, para haver dissensão. E quando isso acontece, esse tipo de dissensão vai contrariar o paradigma. Então, não adianta ficar esperneando aí, dizendo que o design inteligente é pseudociência, eles não entendem o que é ciência. Espera aí, meu amigo. Eu leio muito em filosofia da ciência e eu encontro afirmações como dessas duas filósofas. Existe, sim, espaço para dissensão científica. Aí os artigos, onde que elas afirmaram isso, está nesse artigo aí. Bem recente, está vendo? 2014. Outro filósofo da ciência, Philip Kitcher. Para haver dissensão científica, não é suficiente haver uma discordância. A discordância deve desafiar uma visão consensual, isto é, uma visão que foi aceita pela maioria dos cientistas na comunidade científica relevante. Então, o design inteligente se levantou contra essa visão consensual de que forças naturais são capazes de realizar toda a complexidade e diversidade de vida e origem do universo de uma forma estritamente materialista, né? Então, o Philip Kitcher, não é que ele esteja do nosso lado, não, mas ele é um filósofo da ciência e diz como que ocorre a dissensão científica. A essência da dissensão científica normativamente apropriada, porque você não pode chegar dentro da academia e falar, olha, eu não concordo com isso ou não concordo com aquilo, sem mais nem menos, eu quero discordar do que está sendo afirmado aqui. Não é assim. Não é a casa da mãe Joana. A ciência não é casa da mãe Joana. Ela tem normas, né? Então, somente a racionalidade dos valores epistêmicos deve ser considerada. Aí é contexto da descoberta, contexto de justificação teórica, evidências, verdade, entendimento, consistência interna, poder explanatório. Então, quando você junta tudo isso nesse caldo epistemológico, aí sim, essa racionalidade fica estrita a esses valores, que deve ser isenta de quaisquer influências de valores sociais, políticos e não epistêmicos como ideologias.
que é o caso aqui que o professor que há pouco falou, de como que você deve fazer a sua dissensão científica se tornar, pelo menos, audível, né? Audível. Então, essa é a minha recomendação. Então, para que houvesse a dissensão científica que ocorreu e ocorre dentro dos quadros da teoria do design inteligente, é porque nós consideramos esses problemas fundamentais nas atuais teorias biológica e química, genética. As mutações causam danos e não criam complexidade. Bioquímica, processos não guiados e aleatórios não podem produzir complexidade incrível. Paleontologia, o registro fóssil carece de fósseis intermediários. Taxonomia, os biólogos não conseguiram construir a árvore de Darwin, da vida de Darwin. Química, a origem química da vida permanece um mistério não resolvido. Nós vimos ainda há pouco que a Academia Brasileira de Ciências afirmou que tudo isso aí apoia eles. E nós vamos na literatura especializada e nós encontramos que tudo isso aqui não apoia o que eles chamaram de princípio fundamental da ciência. Amigo, pelo contexto de justificação teórica, a Academia Brasileira de Ciências cometeu uma tremenda desonestidade acadêmica. E isso precisa ser dito. A Academia Brasileira de Ciências cometeu uma tremenda desonestidade acadêmica ao afirmar que a evolução é o princípio fundamental da ciência que explica a origem do universo e a origem da vida. Aqui, ó. São alguns, tem muito mais problema do que esse. Esses são alguns. O desafio cientificamente adequado dos dissidentes, que somos os defensores do design inteligente. Nós afirmamos que a teoria do design inteligente sustenta que certas características do universo dos seres vivos são melhor explicadas por uma causa inteligente, não por um processo não direcionado como a seleção natural. Agora, o que precisa ser observado é que nós não estamos afirmando que não exista evolução. Não é isso. Não significa que nenhuma evolução ocorreu ou que processos e forças naturais não tenham o seu lugar. Antes, a alegação mínima é de que não são esses processos e forças naturais totalmente responsáveis por isso. A dissensão é sobre afirmações científicas. E aí nós temos um manifesto, daqui a pouco não vamos ter uma surpresa. Nós somos céticos em relação às reivindicações da capacidade da mutação aleatória e da seleção natural para explicar a complexidade da vida. E aí um pedido científico. O exame cuidadoso das evidências da teoria darwinista deve ser encorajado. A dissidência científica do darwinismo merece ser ouvida. E lá embaixo, tem um nome ali um pouco conhecido, né? Esse foi um dos mais de 1000 cientistas, membros de academia de ciência, que afirmaram que existe dissidência dentro do darwinismo e que essa dissidência merece ser ouvida. Obrigado, Marcos. A importância da vocalização da dissensão científica. Não adianta você fazer igual a avestruz e enfiar a sua cabeça na terra, porque você não é ouvido. Não pode fazer isso. Como o professor que me antecedeu aqui, nessa estrutura de controle do que pode ser dito, do que pode ser escrito, eles querem que nós tomemos esse tipo de atitude. Então, olha ali, alguns exponha a dissensão, afirma que ela existe, interprete. É por isso que você tem que ler
muitos artigos de cientistas evolucionistas que estão colocando assim nos seus artigos, olha, nós não esperávamos encontrar isso aqui, e nós encontramos nos resultados. Isso vai de encontro com determinados aspectos teóricos. Aí você tem que mobilizar, é o que nós estamos fazendo, mobilizando o pessoal do design inteligente por todo o Brasil. A outra é resistir, que é o meu caso. Eu entendo que resistir é existir. E a academia diz, cala a boca, que é o xarape ali. Cala a boca. A dissensão científica permite que novas ideias sejam debatidas, testadas e refinadas, levando ao avanço da ciência. Já pensou? Complexidade irredutível de sistemas. Quem falava nisso há 20 anos atrás? Ninguém. Aí vem o design inteligente. Tá. Quem falava em complexidade irredutível 20 anos atrás? Ninguém. Então, a dissensão científica, ela permite que essas novas ideias, elas sejam discutidas, testadas, refinadas, e leva ao avanço da ciência. Através da vocalização da dissensão, é possível que outros pesquisadores, em áreas similares ou específicas, possam aprender com outras interpretações e aumentar a compreensão geral de um tema. O debate científico é baseado em fatos e evidências, em vez de sentimentos ou crenças. Aqui, eu tenho sido um grande defensor exclusivo de nós ficarmos dentro das 4 linhas. Dentro das 4 linhas da metodologia científica. Por quê? Porque vocalizar a dissensão requer uma fundamentação sólida e baseada em evidências, tornando a discussão construtiva e relevante. De nada adianta eu querer chegar e dizer aqui, olha, Darwin morreu, graças a Deus. Eu tenho que demonstrar, que a ciência que ele trouxe, ela não é corroborada pelo contexto de justificação teórica. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os artigos que estão trazendo e sinalizando essas dificuldades teóricas e mostrar, olha, aqui, Darwin, nós temos um problema. Lembra? Houston, we got a problem. Darwin, nós temos um problema. Então, é assim que a discussão vai ser um pouco construtiva e relevante. Os desafios de vocalizar uma dissensão científica. É desafiador, como o professor que me antecedeu mostrou, existe um tipo de perseguição. É João. Especialmente quando se desafia teorias que são amplamente aceitas. É o chamado paradigma. Paradigma é receita, igual receita de bolo. Se a receita diz para você colocar 2 ovos e a comadre vai lá e coloca 1, não vai dar certo aquele bolo. Não vai dar certo. Então, o paradigma científico é tipo uma receita. Todo mundo tem que fazer igual a receita. Não pode fugir da receita. Então, os cientistas que desafiam as teorias estabelecidas, eles correm o risco de sofrer ostracismo pelos seus pares e podem enfrentar críticas da comunidade científica. São tudo bando de louco, rapaz. São tudo criacionistas. Eles não entendem nada de ciência. Aquilo que eles estão defendendo é pseudociência e nós temos que defender as nossas crianças desse erro.
E é esse tipo de reação deles que deve nos motivar a trabalhar em cima dessa dissensão científica. Então, isso pode dificultar aos cientistas publicarem suas pesquisas ou obter fundos para a sua pesquisa. Eu tive que reescrever a minha dissertação de mestrado, e o Marcos conhece essa minha luta, 40 dias antes da defesa. Eu tive que reescrever porque o discurso que eu fazia contra Darwin, historicamente, me foi proibido de colocar numa dissertação. Então, a dissertação que eu tenho é basicamente aquela que me instruíram que eu poderia escrever e ser aprovado, né? Mas eles não repararam nas nuances das coisas que eu coloquei lá, que eu mostrava que quem provocou uma dissensão científica contra Darwin, que foi St. George Jackson Mivart, colocou. E que Darwin não respondeu, apesar de ele ter publicado a 6ª edição do seu livro. Então, isso pode dificultar, e nós teríamos aqui muitos exemplos de pessoas que foram perseguidas. Então, em defesa da dissidência científica, ainda bem que tem gente academicamente honesta. Olha que essa professora de filosofia da ciência escreveu: não apenas as vozes potencialmente dissidentes não devem ser desconsideradas, elas devem ser cultivadas. Então, a Longino, ela está na vanguarda desse grupo de filósofos que defendem o debate civil, sabe? A interação com aqueles que discordam de Darwin, daqueles que discordam do Big Bang. Ela defende isso. Então, defendendo esses benefícios de não apenas tolerar, mas interagir com os críticos. Então, vocalizando adequadamente, você tem que calcular se vale a pena você entrar nesse embate e o impacto que isso pode trazer para a ciência. Você tem que fornecer evidências científicas, né? Assegurar que essa dissensão é baseada em fatos e evidências, apresentando os argumentos construtivos e usando os dados que sustentem os seus pontos de vista. Permanecer aberto ao debate. Mantenha a mente aberta e disposta a se adaptar a novas informações e considerar a possibilidade de que você pode estar equivocado. Eu sempre coloco isso diante de mim. Existe alguma coisa dentro do design inteligente que eu possa estar equivocado? Né? Manter o foco na ciência, que a dissensão deve sempre estar focada nas ideias e na ciência, e não nas pessoas envolvidas ou nas ideologias. Deixa o Dawkins para lá. Se ele é ateu, que depois de Darwin se tornou um ateu plenamente realizado, deixa para lá. Porque o design inteligente está fazendo com que muito criacionista se torne um criacionista plenamente realizado. Então, manter o foco na ciência para evitar focar nessas ideias dessas pessoas envolvidas, né? Ou nas ideologias, se é ateísmo, se é criacionismo, evitar isso. Estratégia para divulgar essa dissensão científica. Olha lá, o pessoal, os visígodos, querendo derrubar lá, né? E ali o pessoal querendo derrubar o castelo de Darwin, está vendo lá? Eles estão chegando. Olha lá na frente ali o castelo da academia, né? Muro que aparentemente é inexpugnável, né? Ali está o pessoal do TDI subindo pelas escadas, invadindo a academia e tentando mostrar... e tentando mostrar que a informação genética, ela não é naturalmente explicada. Então, a dissensão científica, você pode fazer criando grupos
de estudos sobre a dissidência científica. Use sites pessoais, contas de mídia social como Facebook, Twitter, Instagram e agora o Threads, né? Para tornar visível a dissidência científica. Incentive a participação, opte pela participação multidirecional, porque isso aqui não é obra de um homem só. Começou comigo, lá na Unimep, em Piracicaba, 1998. Mas eu não fiquei sozinho. Eu procurei gente como o Marcos Eberlin e outros que estão aqui presentes no Design Inteligente. Tá? Conclusão parcial, a dissensão não é fácil, é um jogo, tipo jogo de xadrez, mas é crucial para o progresso da ciência, para evitar os riscos da dissensão. É importante que os pesquisadores vocalizem suas divergências e apresentem evidências sólidas para suas posições. A dissensão científica, ela é essencial para continuarmos avançando no conhecimento e na compreensão do mundo que nos rodeia. Uma solene relembrança. A maioria das instituições exige fé incondicional, mas a instituição da ciência torna o ceticismo uma virtude. Esse foi um sociólogo, Robert Carr Merton. Bom, como vocês viram, as grandes teorias, quando surgiram, elas sempre foram, digamos, confrontadas pelo meio acadêmico e também pelas pessoas. Porque quando você tenta estabelecer uma nova tese, uma nova possibilidade, automaticamente você vai tentar tirar do pedestal aquela que é a antecessora dela. E muitas vezes essa teoria vai ter muitos adeptos, muitas pessoas que concordam ou que confirmam e confiam naquela teoria. E você conseguir estabelecer um novo tipo de ciência é algo que não é nem um pouco fácil. Por isso que fazer pesquisa, estudar e estabelecer dentro da metodologia científica é algo muito importante. Se a gente não se basear estritamente na ciência, nós não conseguimos chegar a um pressuposto real. Por isso que o design inteligente, como muitos críticos falam, que é uma religião, está completamente errado. Porque ele se baseia estritamente nos conceitos científicos. Quando nós estudamos a ciência e só através dos dados, a única coisa que leva à conclusão no design inteligente são os dados. Se os dados apontarem para A, é A. Se os dados apontarem para B, é B. É isso que vai definir. Quem manda na ciência é o resultado, é os dados científicos. E da mesma forma é a teoria do design inteligente. Ela se baseia e desafia a nomenclatura científica, porque ela costuma sempre estar levando da melhor forma possível os avanços da ciência. Então, gente, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, gente, olha aqui embaixo se você estiver no YouTube e já corre se inscrever e deixa seu like, tá bom? Muito obrigado a todos vocês pela audiência, a todos vocês que acompanharam o nosso programa hoje. E não se esquece, no próximo sábado, de acompanhar a gente. Até mais, pessoal!